Solta o controle. É o tema dessa mensagem. Na última, o que nós estudamos? Deus está no controle. Olha, para Deus estar no controle, você precisa soltar o controle. Olha o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Para soltar o controle, é preciso confiar em Deus. Eu joguei muito videogame, eu era da época do Enduro, controle com um botão só. Só os velhinhos aí que jogou videogame. Segurava a manopla ali, um botão só que tinha o meu controle. Hoje são vários botões. O Natan tem lá o videogame dele, o Davi está jogando. Tem hora que a gente fala assim para ele: ô Natan, vem comer, rapaz. Olha, deixa o teu irmão jogar um pouquinho. Fica lá com o controle na mão, né? Eu acho que não é só ele não. Ele já até passou um pouquinho dessa fase, mas teve uma fase que era difícil dele largar o controle. Então, eu estou fazendo aqui um paralelo, para que você entenda por que ele não largava o controle? Porque ele queria passar de fase, porque ele achava que ele não poderia tirar o olho, ele queria estar assumindo toda a direção. Aí, quando menos esperava, morria. Aí tinha que voltar lá atrás de novo, começar tudo de novo, porque ele queria cada vez mais se aperfeiçoar. Mas tem horas, e é o que nós estamos aqui querendo que você entenda, que tem fases da sua vida, se você não soltar o controle, você vai ficar perdendo, vai lá atrás e volta, e morre no mesmo lugar, vai lá atrás e volta, e morre no mesmo lugar. Como é que você vai fazer para não morrer no mesmo lugar? Passa o controle para quem sabe de todas as coisas, passa o controle para quem entende de todas as coisas, solta o controle, meu irmão, e deixa Deus assumir, para que você não venha ficar nesse ciclo de morrer sempre no mesmo lugar. Deus quer que você avance, Deus quer que você vá e possa progredir de forma exponencial, de forma extraordinária, e entregue o controle da sua vida para Deus. Olha, o maior caso, um dos maiores sintomas de quando a pessoa começa a ficar ansiosa, a raiz de toda a ansiedade é o desejo de controlar todas as coisas. A raiz de toda a ansiedade. Quando a pessoa fica ansiosa, começa a ficar meio angustiada, é porque ela quer ter o controle de todas as coisas. Quer saber de tudo, quer comandar tudo. Aí sai do controle, que a pessoa não tem essa habilidade, não tem esse poder, aí vive ansiosa. Então, se você atingir, né, e conseguir entender até o fim dessa mensagem, que você tem que deixar Deus assumir o controle, toda ansiedade, toda angústia, aí você vai poder recitar e cumprir o versículo que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, eu tenho que pensar, e não naquilo que me traz ansiedade. Solta o controle, meu irmão, e tenha uma vida totalmente abençoada. Você pode soltar o controle. Não, pastor, se eu deixar, as coisas não vai sair do jeito correto. Muito pelo contrário. Se Deus assumir o controle, meu irmão, aí sim, você vai ver a sua vida indo de vento em polpa, mudando de fase, indo para fases e fases e fases e fases, cada vez mais elevada. Por que você tem que largar o controle? Porque Deus cuida de você. Eu vou ler de novo a pergunta. Vou fazer a pergunta e você vai ler. Lê para você, vai falar assim, ó. Deus cuida de mim. Sabe por que eu tenho que largar o controle? Por que você tem que largar o controle? Porque Deus cuida de você. O pastor contou certo dia, que ele estava conversando assim embaixo. Imagina um púlpito alto como esse, e umas crianças abençoadas que nós temos aí. A criança só fez assim: pai,
Quando o pai olhou para ela, a criança se jogou. Pode passar, passa aí o slide aí que tem uma foto essa foto linda aí. A criança se jogou, meu irmão. Pai! A criança se jogou, só deu tempo dele olhar e segurar a criança. Por que essa criança fez isso, irmãos? Porque ela é corajosa ou porque ela confiava no pai? Não era questão de ser corajoso, era questão de confiança. Ela sabia que o pai ia pegá-la, ela confiava no pai, ela conhecia o pai. Por isso ela se jogou. Você conhece o seu pai? Você confia no Deus Todo-Poderoso, a ponto de se lançar? Se você confia, você vai lembrar, como eu sempre cito esse versículo, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, a ponto de estender para me socorrer. Deus, ele tem boca e fala, tem olhos e vê, da sua boca sai um som como um som de muitas águas. Irmãos, quando eu começo a ficar assim meio, porque você pensa que quando o problema vem, a gente fica assim, Deus. Aí sabe o que me vem à memória? Quando a Arca da Aliança, ela foi roubada, ela foi colocada dentro do templo de Dagon. No outro dia, estava o Dagon caído de cara para o chão. Eu falei, meu Deus, é poderoso, meu irmão. Apenas um tipo. Naquela época, a arca era um tipo da presença de Deus. Aí no outro dia, os adoradores de Dagon foram lá, colocaram Dagon de pé. Quando voltaram, no outro dia de manhã, estava Dagon caído e com os braços quebrados. Só pela presença da arca. Deus hoje mora dentro de mim. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Meu irmão, não tem inimigo que vai ficar de pé diante de você. Não tem inimigo que vai durar diante de você com os braços, porque Deus vai arrancar, quebrar, pisar. Já pisou. Olha, irmãos, nós já podemos, né, o espólio do inferno, o espólio de Deus o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o fim dele, meu irmão. E qual o seu fim? Vinde benditos de meu Pai, entrai, possuí por herança. Meu irmão, já está decretado a nossa vitória, já está decretado, meu irmão, a sua vitória. Você conhece o seu pai? Para confiar, a gente precisa conhecer, meu irmão. Conhecer. Prossigamos. Vamos prosseguir, avançar para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Não desista, meu irmão. A sua vitória, ela é garantida. Eu fico imaginando, por isso que Jesus diz, olha, a gente precisa ser igual uma criança. Igual essa criança, se você não, se torne como essa criança, simples. Creia em mim, confie em mim, acredite, meu irmão, que você vai sair dessa situação, que você não vai viver nela. Eu lembro da história de Elias, porque Elias, ele derrota os profetas de Baal, ele aniquila com os profetas de Baal. Lá aquela história que a gente já sabe, se você não sabe, depois a gente conta para você, pede algum irmão aí, para contar para você, para que você cresça em Cristo Jesus, se torne um adulto em Cristo Jesus. Elias, ele teve um desafio, e 450 profetas de Baal, são mortos à espada, meu irmão. Um homem, com uma oração de 20 segundos, fogo cai do céu, um desafio tremendo. Aí, eu imagino Elias, tomando lá o cálice da vitória, 450, tu viu? Tu viu que o fogo caiu do céu? Aí ele está lá, celebrando. Chega alguém, cutuca assim as costas dele,
Fala, rapaz. Não, quero falar contigo. Calma aí, rapaz. Todo mundo está aqui celebrando. Elias, Jezabel mandou te avisar que amanhã tu vai morrer. Aí Elias ficou meio assustado. Um homem que no currículo dele já estava lá, uma vitória, ficou assustado com a notícia de Jezabel. O que Elias faz? Foge, vai para a caverna. Meu irmão, você já passou, já venceu grandes lutas. Você já pode contar, já contou testemunhos de vitória aqui, que eu sei. Você já falou, tem testemunho de vitória. E esse agora, o diabo está te ameaçando. Você vai acreditar em quem? Você confia em quem, meu irmão? Ah, pastor, mas eu estou igual a Elias. Eu fugi para a caverna. Sabe quem foi lá? Falar com ele? Deus. Não foi lá e acusou ele não. Falou assim, Elias, tu é um covarde, rapaz. Você foi lá e mostrou a identidade de Elias. Elias, olha aqui quem você é. Você é aquele que confia em mim, rapaz. Igual a você, tem um monte aí que não se dobraram, que estão aí lutando, que estão pregando a verdade, que estão lutando pelo filho, que estão lutando pelo casamento, que estão lutando pela empresa, estão lutando pela prosperidade. Elias, confia! Mas Deus, espera aí, Elias, alimentou ele, deu água, deu comida e falou, vai, que grande é a caminhada. O diabo pode estar te ameaçando, meu irmão, o diabo pode ter falado que você vai morrer, que você não vai conseguir, mas eu quero te falar uma coisa, que o diabo é mentiroso, e Deus, meu irmão, é verdadeiro. Você vai decidir acreditar em quem? Naquele que te dá pão, naquele que te dá água, naquele que te abraça, que vai lá onde você está angustiado e triste, pega você pela mão e fala, vai meu filho, que grande é a caminhada. Que Jezabel falou, olha só, vamos ler esse versículo para que você grave bem. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Resumindo, tu não matou eles? Amanhã eu vou te matar. Meu irmão, não se turbe o vosso coração. Isso diz a palavra, crede em Deus, crede também em mim. Deus é contigo, rapaz. Elias na caverna, triste, angustiado. Aí eu lembro também de Eliseu, que foi um parceiro de Elias. Eliseu estava cuidando dos seus afazeres, estava trabalhando, cuidando lá, ele cuidava de boi, né? Cuidando lá dos bois dele lá. Fazendeiro, né? Tinha os carros de boi. Aí Elias passa, a caminhada não era longa. Meu irmão, você só vai, a tua caminhada ela termina quando você forma outras pessoas, forma outros líderes. Tem um tempo certo de você parar, tem uma hora certa e não é agora, meu irmão, não é agora. Elias então passa a mão sobre Eliseu, chama Eliseu para caminhar com ele. Vou resumir aqui a história, né? Eliseu fala assim, ó, deixa eu ir lá falar com meu pai, com a minha mãe, dar um beijo no meu pai, na minha mãe, e eu volto para te servir, deitar água aos seus pés. Eliseu vai embora. Olha só, meu irmão, Eliseu vai embora. Quando chega lá, ele faz um churrasco, queima os carros de boi, a madeira, faz carvão, oferece os bois ao Senhor, faz um churrasco para o povo e vai servir Elias. Ué, pastor, o que quer dizer isso? Ele falou assim, ó, para mim não tem mais volta, eu vou servir Elias, não tem como eu olhar mais para trás, eu já queimei os carros, eu já matei os bois, não tem mais como eu voltar,
Não tem mais como você, meu irmão, abandonar o Senhor. Não tem mais como você abandonar o seu ministério. Não tem mais como você dizer que você está cansado. Você já queimou os seus carros de boi. Você já entregou o controle ao Senhor. Você já disse que você e a sua casa vão servir a Deus. Não tem mais como voltar atrás. Ou você serve, ou você serve. Ou você gera filhos, ou você gera filhos. Não tenha medo, meu irmão, de depender de Deus. Não tenha medo de depender do Senhor. Deus, Ele é provedor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é tudo na minha e na sua vida. Não tenha medo. Que isso, meu irmão? Aí eu fico imaginando, Edu, preste atenção. O que Jezabel falou para ela? Para ele? Elias, tu vai morrer amanhã, rapaz. 24 horas depois, está Elias lá. Oh, glória a Deus. Aí Eliseu, junto com Eliseu, 24 horas, 72 horas. E foi passando, 10 dias, 20 dias. Jezabel morre e Elias está lá. E Elias morreu, irmão. Elias está vivo até hoje, porque foi trasladado com um carro de fogo vivo, foi vivo para o céu, está lá no céu vivo até hoje, até o dia de hoje. Tu vai chegar no céu, Elias está lá. Ah, rapaz, falaram que ia me matar. Elias, eu ouvi a história. Jezabel, rapaz, eu estou vivo até hoje. O diabo, meu irmão, preste atenção, não tenha medo do inferno não, meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu pensava, quando eu li esse versículo, eu pensava que o diabo estava vindo para cá, querendo arrombar a porta da igreja. É diferente. As portas do inferno é que vão ser arrombadas, meu irmão, por nós. É o contrário. É o contrário. Eu ensino lá no curso, pastor, que antigamente a gente tinha uma loucura da lei. Oh, meu irmão, cuidado quem coloca a mão na sua cabeça, porque você vai cortar o seu cabelo, se a pessoa não for crente. Quem tem que ter medo de colocar a mão na minha cabeça é o demônio, irmãos, que vai botar a mão, vai sair fogo. Vai botar a mão, como diz o meu amigo Carlinhos, o Carlinhos falou que ele foi no barbeiro, o rapaz começou a se entortar, que estava cortando o cabelo dele. E aí, Carlinhos, tive que orar por ele. Quem tem que ter medo de botar a mão em você e fazer a sua unha é o demônio, meu irmão, não é você não. Pastor Andréia fazia a unha com a jovem, que era um centro de macumba na casa dela, na frente. Ela estava lá com ateliê, né, ateliê de unha lá, coisa tremenda, lindo, coisa limpinha, coisa linda. A moça já se converteu, já se batizou, a mãe já fechou, acabou, meu irmão, acabou o centro. E vai a dica aqui, meu irmão, que salão, limpo, mas isso é para outra conversa. Por que eu tenho que confiar, soltar o controle? Por quê? Solta o controle, porque Deus não está atrasado. Deus não está atrasado não, meu irmão. Por quê? Vou te contar 2 histórias aqui para você entender esse tópico. 2. Jairo era um centurião, a filha dele estava doente. Ele foi até Jesus. Eu imagino, ele foi lá, Jesus foi atrás de Cristo. E onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão, onde Cristo estava. Jesus chega para Lázaro, para Jairo, fala assim, Jairo, eu estou indo, cara, mas a multidão não deixa eu ir, cara, olha aí a multidão, vamos. Imagine um pai e a filha para morrer, vai falar com quem pode, porque quando a gente está com um problema, irmãos, já viu que a gente começa a dar um monte de sugestão para Deus? Deus, se tu for lá, as coisas vão acontecer. Ó Deus, se tu estivesse aqui, as coisas vão acontecer. Quando a gente está com um problema, a gente quer mandar o plano para o céu. Vamos, Jesus. E Jesus tranquilo, irmãos, porque ele não vai de acordo com o nosso desespero. Ele tem coisas maiores. O milagre de Deus é sim maior para a nossa vida.
Jesus, vamos lá em casa que a minha filha não está bem. E ele, vamos, olha a multidão aí. Ainda vem uma mulher, toca nele, e ele olha para trás e fala, de mim saiu virtude. Aí foi eu que toquei. E já disse, Senhor, vamos embora, larga essa mulher para aí, rapaz. Minha filha está morrendo, o senhor está dando ideia a uma mulher. Quantos anos de que aquela mulher estava com fluxo de sangue? 12. Quantos anos a menina tinha? 12. Quando a menina nasceu, a mulher ficou doente. Olha só, meu irmão, que coisa tremenda. Uma menina nasce, a mulher fica doente, a menina morre e a mulher é curada. Porque chegaram para Jairo, Jesus está aí dando ideia para a mulher aí, tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Tu imagina, irmãos, o desespero. Mas você pode imaginar também, que quando Jesus entrou naquela casa, e depois foi embora, e a menininha dando tchau para ele assim, tchau, Jesus. O pessoal falou, não precisa incomodar o mestre. Ele já chegou atrasado, não adianta ele ir lá. Jesus nunca chega atrasado, meu irmão. Jesus nunca escreve torto, escreve certo por linhas tortas. Jesus, ele é perfeito. A gente tem um tempo que fica assim, ó, tic-tac, que é o Cronos. Mas Jesus vive no Kairós. Ele não chega atrasado. A mesma forma aconteceu com Lázaro. Vai lá chamar Jesus. Aí chegou lá, ó Jesus, Lázaro, teu amigo, está doente. Vai lá. Jesus só chegou 4 dias depois, meu irmão. Já estava enterrado e fedendo. Para nós, para Marta lá e Maria, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, Marta, fica tranquilo. Eu tenho um milagre maior. Jesus cura, irmãos. Mas Jesus também ressuscita. Olha, presta atenção, Jesus, eu falo isso para Deus, já, quando a gente achei 50 na rua, eu falo, Senhor, isso é bom demais. Pô, é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita, meu irmão. Você pensa que o seu sonho já acabou, já morreu, já era, não dá mais, Deus, já acabou, não tem mais jeito, já morreu. Mas quando Jesus chega, meu irmão, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Ele está no controle, ele está no controle da sua vida, ele está no controle da sua história. Seja feliz, cara. Pare de sofrer, pare de se remoer. Deus, ele quando chega, ele vai operar o milagre, meu irmão. E Jairo acreditava, irmãos, Senhor, se tu tocar nela, se tu for lá, ela vai viver, Senhor, ela não vai morrer não. Alguém já chegou para Deus e falou assim, Deus, eu nem vou orar mais, olha, eu vou te ensinar um negócio aqui que eu falei lá na célula, tem horas, irmão, aquela célula tremenda, né, irmãos? Deus está no controle. Irmão, quando a gente tem um ente querido doente, quando a gente tem um filho doente, o que você vai ouvir? Ah, meu irmão, aí a gente começa, fala, será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que Deus, rapaz, Deus não está se preocupando comigo mais não. Acho que esse negócio de Deus nem existe. Olha, irmãos, nós temos que manter a nossa fé aguçada, porque Deus não chega atrasado. Nós temos que ir até o fim acreditando em Deus, porque Deus, ele está no controle da nossa vida, tá? Se você der, largar o controle, tá? Se você acreditar nele. Porque tem gente, você vai sair daqui hoje, não quero profetizar isso para você não, lá na outra igreja, você vai sair daqui hoje assim, Deus está no controle, vai sair daqui cheio de fé, Deus está nas tuas mãos, esse problema está nas tuas mãos, Deus, essa guerra aí está nas tuas mãos, ó Deus, amém, glória a Deus. Aí amanhã tu fala, Deus, me dá aí o controle, porque o Senhor demora muito para resolver as coisas. Irmão, vai orar, irmão, vamos fazer o seguinte, vai orar para ver se Deus responde. Aí Deus não responde, já que quem cala consente, aí quebra a cara, porque Deus demora muito, aí tu quer tomar o controle da mão de Deus. Sai daqui hoje cheio de fé,
porque o controle está na mão do Senhor, a coisa vai dar certa. Mas se tirar, meu Deus. Sabe por que você tem que largar o controle, irmãos? Porque Deus está te ouvindo, cara. Deus, Ele está te olhando, está te enxergando. Deus, Ele te enxerga. Deus é tão poderoso, que outro dia o pastor leu aqui, que ele chegou assim, ó, o mar. Esse aqui é o mar, eu vou fazer o mar. Aí, as águas do mar, na palma da mão de Deus. O tapetinho dele é a terra. Ele fica assim, com o pé assim, rapaz, a terra. Isso a gente, o salmista tentando explicar a grandeza de Deus, porque a gente sabe que as galáxias aí é algo que é muito tremendo, né? Sabe por que você tem que deixar o controle na mão de Deus? Sabe por quê? Isso aqui parece até uma coisa simples, mas não é não, meu irmão. Ele sabe onde você mora. Ele conhece a sua casa. Ele conhece você, cara. Deus sabe o que você está passando. Jesus, Ele sabe que a tempestade está tremenda, que o barco está balançando. Aí você pensa assim, meu Deus, eu vou morrer. O barco está balançando, eu vou afundar. Aí agora? Mas com Jesus no barco as coisas vão. Mas estava fora, ele não estava ali, e agora? É com Jesus no barco, é Jesus, ele pode estar fora, ele pode estar dentro, que quando ele chega, a tempestade acalma. Mas eu vou morrer. Jesus chegou e acalmou a tempestade, meu irmão. Sabe por que você pode deixar o controle na mão de Deus? Porque Ele é um Deus que chega na hora certa. Nós estamos vivendo um tempo que é o tic-tac. Jesus não está nesse tic-tac, meu irmão. Ele é superior. Ele é tremendo. Lázaro, eu gosto de sempre dizer isso. Eu nunca vi nenhum pregador dizendo isso, então eu sempre falo, porque um dia vão falar, pastor André que prega isso. Você imagine Lázaro saindo do túmulo. Eu creio que Lázaro era pentecostal, meu irmão. Não deu tempo, né? Ele ressuscitou antes, né, do Jesus, né? Falou, poxa, então acho que ele não deve ter falado em línguas não, mas eu fico imaginando que ele sempre falou em línguas, né? Porque você imagina, meu irmão, Lázaro, eu fui lá no túmulo, eu tenho um vídeo, eu caí lá, escorreguei, caí, lá onde Lázaro estava deitado, porque a rua está lá no alto, foi soterrado Jerusalém várias vezes, o túmulo é lá embaixo. Eu falei, rapaz, então o negócio é diferente. Aí o pastor Ricardo falou assim, não, rapaz, o túmulo era no mesmo nível, é porque aqui, depois de muitos anos, já foi soterrado. Ah, tá, pô, senão o milagre ia ser maior, pastor, que eu prego lá um negócio diferente lá na igreja. Tirai a pedra. Mas, Senhor, o Senhor chegou atrasado, Deus. Tirai a pedra, o Senhor já está até fedendo. Tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Mas o costume daquela época era enterrar. Não era enterrar, né? Era colocar lá dentro da pedra, enrolado em ataduras, ficava igual uma múmia. Ainda que ele ressuscitasse, que ele ressuscitou, como é que ele veio? Ele veio flutuando? Ele veio pulando? E ficou lá. Aí foram desenrolando o pé dele, aí ele desenrola. Quando liberou, glória a Deus, aleluia! Liberou a boca dele, ele não ficou calado não, meu irmão. Quando a tua vitória chegar, tu tem que bradar, tu tem que dar glória a Deus. E ele ficou, tira agora, tira a atadura do meu pé, tira, está me atrapalhando, glória a Deus. Quando liberou ele, oh, aleluia, correu, meu irmão, correu para lá, correu para cá, ele dançou. Comemore a sua vitória. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. O milagre da cura é pequeno, meu irmão, para o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Terceiro, para a gente caminhar para o final. Por que eu tenho que largar o controle? Solta o controle.
e deixa Deus pegar. Não toma dele não, como eu falei, domingo, amanhã de manhã tu vai querer pegar de volta, não pega não, deixa Deus. Qual o versículo que a gente leu? Confia no Senhor, hoje e amanhã, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não estribes no teu próprio entendimento, não confie no seu braço, não confie na sua sabedoria. Só abrindo aqui, lembra quando Pedro caminhou sobre as águas? Olha só que milagre, irmão. Não foi um milagre? Foi um milagre fantástico. Porque não foi para curar ninguém. Foi só para dizer, pode vir, cara, que eu sou Deus aí. Só não foi um milagre que falou assim, Deus, se tu é Deus mesmo, deixa eu ir ter contigo. Pedro foi. Andou sobre as águas. Pedro afundou, meu irmão. Há quem diga que fala assim, tá vendo, Pedro não tem fé, mas Pedro andou sobre as águas, Pedro foi. Os irmãos que ficaram no barco, poderiam estar falando assim, Pedro, tu é maluco, Pedro, tu vai morrer, Pedro. Mas quando Pedro afundou, irmãos, sabe o que ele fez? Ele não falou assim, Mateus, joga a boia, Mateus, me ajuda, João, você sabe nadar, me ajuda. Ele não falou isso não, sabe por quê? Por que está falando isso, pastor? E tu não entregou o controle para Deus? Deixa na mão de Deus, meu irmão, porque quando você sentir que está afundando, tu grita a Ele, Senhor, salva-me. Quando Pedro gritou, Senhor, salva-me, Deus estava lá, vem Pedro, levanta, pode ir caminhando de volta, Pedro, que eu não vou te botar no barco não, pode continuar caminhando, é milagre para lá, é milagre para cá. Mas ele não gritou por ninguém, gritou pelo Senhor, confia nele, deixa ele no controle, clama por ele. A palavra estribar significa se apoiar. Em quem você tem apoiado a sua fé? Em quem, irmãos? Ontem eu participei de um almoço que eu fiquei quieto, eu falei, como meu pastor é inteligente. Fiquei só ali, pá. Ele falou assim, olha, você não tem que depositar a sua fé em mim. Você tem que depositar a sua fé em Deus. Muitos têm depositado a fé no irmão, depositado a fé num pastor, mas a sua fé, meu irmão, ela tem que estar depositada em Deus, Deus que vai te socorrer, nós estamos aqui apenas para ajudar uns aos outros, mas Deus que vai te socorrer. E eu fiquei ali ouvindo, falei, rapaz, tremendo, hein? Olha só, agora é para a gente... Quantas coisas de sua vida deram errado, irmãos? Com você no controle. Quantas? Pensa aí. Quantas coisas deram errado? Porque você estava no controle. As coisas não deram certo porque você estava no controle. Quantas coisas fracassaram porque você não deixou Deus tomar a posição dele de primazia na sua vida? Já conseguiu imaginar como seria se Deus estivesse verdadeiramente no controle da sua vida? Quantas pedras você teria deixado de tropeçar? Raciocina aí. Quantos buracos você teria evitado de cair? Quando você entrega, meu irmão, o controle para Deus, eu tenho um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que Deus, ele aplana. Deus, ele passa a foice no mato. Ele aplana o terreno. Você está precisando de terra, ele aplana o terreno. Se você está lá no monte, o monte está aquilo ali, não dá para eu passar não, ele vai e aplana para você passar. Porque ele está no controle. Mas quantas das vezes você já se machucou porque Deus não deixou Deus no controle? Quantas das vezes você já falou, amanhã vai acontecer isso, amanhã. O futuro pertence a Deus, irmãos. O amanhã pertence a Deus. Você precisa entregar o controle para o Senhor. Olha o que Provérbios 27, versículo 1 diz. Não presumas o dia de amanhã,
porque não sabes o que ele trará. Sabe quem está no dia de amanhã? Jesus, aquele que controla a sua vida. Entrega, meu irmão, então entrega ao Senhor o controle e descanse. Eu vou ler para você o Salmo 37, para você ver o que Deus faz quando você entrega o controle para Ele. Salmo 37, versículo 3, 5 e 7. Qual é as palavras que estão aí em caixa alta? Confia, entrega e descansa. Então, eu estou te dando já o segredo antes de ler. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Vamos lá então, vamos ler. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Se você quer viver no descanso, meu irmão, você precisa confiar em Deus, a ponto de entregar o controle da sua vida a Ele. O que nós podemos concluir? Eu gostaria de chamar o louvor aqui em cima, que eu vou precisar da ajuda de vocês. O que nós podemos concluir? No século XV, XVI, XVII, tinha uns barcos, que eram uns barcos a velas, chamavam de caravelas, que naquela época chamavam de nau. Nau, né? Vem de náutica, né? O barco era chamado de nau. Na nossa época de crente, lá quando a gente era adolescente, cantávamos muito um hino, que eu vou ver aqui ainda cantar esse hino, ao som do trombone, do trompete, do sax, era a coisa mais linda que tinha. Solta o cabo da nau. Nau era o barco, certo? E os adolescentes, os jovens, cantavam um hino que dizia assim: ó, por que duvidais sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas de lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assolar, tempestade no mar, da montanha, diz a palavra que foi lá do alto, que o Senhor viu os discípulos sendo açoitados pelas ondas. Da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. O barco, irmãos, ele era ancorado, a nau, né, a caravela era ancorada, porque as ondas batiam e tinha que prender o barco, né, senão, até hoje, né, as praias que tem uma montanha na frente, né, e protege das ondas do mar, os barcos ficam protegidos ali, ancorados. Mas Deus está falando para você soltar esse barco, soltar esse cabo da nau, porque Ele está no controle da sua vida. Mas pastor, eu tenho que ficar aqui protegido. Deus é tua proteção, Deus é aquele que te guarda. Nós viemos para esse prédio aqui, porque soltamos o cabo da nau, meu irmão, porque era seguro ficar, não, estou aqui, estou seguro, sem dívida, caixa com dinheiro no caixa. Mas as maiores conquistas da nossa vida é quando nós decidimos colocar o controle na mão de Deus e avançar. Enquanto a gente está estribado na nossa própria força, do nosso próprio braço, a gente não vai ter conquista. Não tem como, irmão, um mar vermelho abrir para depois eu botar o pé.
Não tem como o Jordão abrir, para depois eu botar o pé. O mar abriu, quando Moisés colocou o cajado. Coloca o cajado, manda o povo marchar. Mas marchar para onde? Não tem lugar para ir. A fé, meu irmão, não é você agir depois que está aberto, é você avançar para que o mar se abra. Eu já imagino essa galeria. Ah, mas será que vai ser aqui? Meu irmão, se não for aqui, vai ser em outro lugar. A gente não pode sair daqui para um lugar menor, vamos para um lugar maior. Porque é ano de casa cheia. É confiar em Deus, é entregar o controle. Coloca o pé no Jordão, coloca o pé, que as águas vão parar. É por isso, irmãos, que eu falei, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou passar nesse concurso. Eu vou casar tal dia. Coloca, estabeleça meta, fala com Deus, irmãos. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Estabeleça metas, estabeleça objetivos. Eu vou concluir, eu vou estudar esse ano, porque a minha vitória é no ano que vem. Deus vai me abençoar, o mar vai se abrir. Eu vou fazer a minha parte. Qual é a sua parte, meu irmão? É crer. A sua parte é avançar. A sua parte é caminhar. A sua parte é colocar o pé na água para que o mar se abra.